Olá, povo de Deus, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, para você que está aí conectado na nossa Rádio Proclamai, né? Então, eu sou o pastor Adriano e nós estamos juntos nesse programa Manhã com Cristo, que acontece toda quarta-feira e com reprise às sextas-feiras, tá? Aqui na Rádio Proclamai, essa rádio que anuncia o reino de Deus com excelência. Posteriormente, esse áudio ele será publicado no YouTube, tá? Com a capa lá e você também pode curtir posteriormente essa ministração, essa palavra do dia de hoje, tá bom? Então, vem conosco até o final desse programa com mais louvor, com mais adoração e com a palavra do nosso Senhor, tá bom? Então, fica aí junto conosco e vamos embora curtir, tá? Para iniciarmos, eu gostaria muito de orar por nós, tá? E a gente dá continuidade ao programa. Então, Papai de amor, nós te amamos e agradecemos ao Senhor por quem o Senhor é em nossas vidas. Muito obrigado por o Senhor nos renovar esse dia, graças à tua misericórdia. Muito obrigado também pela graça que o Senhor estendeu sobre as nossas vidas por meio da vida de Jesus Cristo. Muito obrigado por meio da tua palavra, porque é nela que o Senhor traz todas as direções para a nossa vida, ela que é atemporal, ela que sempre fará sentido. E como tua mesma palavra diz, que ela permanece para sempre. Muito obrigado também, papai, pelo teu Espírito, o Espírito Santo, esse doce amigo que está sempre conosco para poder nos ajudar, para poder nos aconselhar e nos direcionar em tudo que o Senhor falou. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelas vidas que serão alcançadas ou que já estão sendo alcançadas aqui nesse canal de comunicação. Seja com a vida de todas essas famílias, em todo o tempo, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, como de costume, nós iremos ler agora um devocional que está acontecendo sempre às terças-feiras, publicada no perfil da Igreja Comunidade Proclamai. Então, curte aí um pouquinho desse devocional. Eu vou ler aqui e você vai curtindo aí, tá bom? Então, o devocional dessa semana foi o seguinte: o verdadeiro caráter é revelado quando ninguém está olhando. Nessa semana, fiquei a refletir sobre como nos modificamos de acordo com a influência do ambiente. Lógico que isso revela o quanto somos voláteis a nós mesmos até conquistarmos a maturidade desejada por Deus. Dentro desse mesmo pensamento, lembrei como foi a minha trajetória depois de aceitar caminhar com Jesus Cristo. Nesse processo, percebi que quando os holofotes se apagam, somos quem realmente somos, pois distante das pessoas que muitas vezes tentamos agradar com o nosso jeitinho, é revelada a nossa verdadeira transformação de caráter. Assim, em Efésios 4, do 28 ao 31, Paulo traz uma instrução muito sábia para todos aqueles que buscam uma mudança de trajetória na vida ao experimentar o dom gratuito de Deus. Viver todos os dias diante da prática que esse versículo apresenta. É isso, meus irmãos. O caráter aprovado que o Senhor deseja depende de nós. Então, povo de Deus, esse foi o devocional publicado na semana e você pode curtir ele nos nossos canais da igreja, Comunidade Proclamai, tanto no YouTube quanto no Instagram. Toda terça-feira nós temos esse devocional quentinho para falar aos nossos corações por meio de algumas experiências que nós tivemos a vivência. Esse devocional dessa semana foi construído por mim e está disponível lá. Na próxima terça-feira nós teremos mais devocionais e será muito prazeroso se você buscar esse devocional e não só ficar na palavra que está sendo colocada em texto, mas também na leitura da legenda, tá? Então você acompanha aí direitinho. Toda terça-feira nós temos, sim, esses devocionais
quentinhos para a nossa vida. E agora também, da mesma maneira que nós fazemos sempre quando iniciamos esse programa, além de orarmos, de também lermos esse devocional, nós iremos ler o Salmo de hoje, tá? Então, escuta aí o Salmo 121. Vem falando assim, o Salmo de número 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como a sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal. O Senhor protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Amém. Que coisa linda. É por isso que a gente precisa ter fé naquilo que o Senhor deixou escrito. Posteriormente, nós iremos conversar um pouquinho, não hoje, mas em outro dia, sobre fé e esperança. A fé e a esperança são diferentes, tá? Mas o que eu quero trazer é que nós precisamos acreditar no que está escrito na palavra do Senhor. E ele está dizendo isso que eu li agora, tá? Então, creia, somente tenha fé naquilo que o Senhor tem dito na sua palavra. Então, esse Salmo 121, coloca ele para o seu dia, coloca ele para a sua semana. O Senhor é esse que, quando eu olho para os montes, eu levanto os meus olhos e eu estou na aflição e pergunto, de onde vem o meu socorro? E aí a resposta vem, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o Senhor, ele é dono de tudo. Ele sabe o que tudo há de acontecer. E a vontade dele é soberana. Então, você que está aí curtindo a Rádio Proclamar nessa quarta-feira, você que está escutando talvez posteriormente, você que está conectado aqui conosco, seja a vontade de Deus suprema em nossas vidas. Amém? E deixe que Ele conduza. Ele sabe o melhor lugar onde nós devemos estar. Então, Ele vai nos conduzir para esse lugar. Então, que o Senhor seja sempre esse socorro mesmo, que o Senhor seja toda essa nossa busca relacionada às nossas proteções, aos nossos pensamentos, que Ele seja sempre o nosso ponto norte da nossa trilha da nossa vida, tá bom? Então, agora nós iremos curtir o louvor e daqui a pouco nós voltamos. Deixar logo um recado, porque o pessoal que vai estar escutando essa ministração no YouTube não vai conseguir ter acesso ao louvor por conta de direitos autorais, tá? Então, aquela mesma prática que a gente vem já conversando, sempre relacionado às músicas que são tocadas. Na rádio que você está escutando, talvez você esteja na Rádio Proclamai, você vai escutar o louvor, tá? Então, curte aí esse louvor e daqui a pouco nós estaremos de volta com mais Manhã com Cristo aqui na Rádio Proclamai. E estamos de volta aqui na programação da Rádio Proclamai, depois desse louvor tremendo que você escutou aí. E tenho certeza que Deus falou muito ao seu coração, assim como falou ao meu coração em tudo que está escrito, tá? Então, louvado seja Deus, né? Porque Ele apresenta em sua palavra que Ele habita no meio dos louvores. Então, quando a gente está cada vez mais sensível à presença de Deus, mais vamos identificá-lo nos louvores, nas adorações, e a gente vai olhar para o céu também, vai perceber que a construção desse céu só foi por conta dele. Nós iremos começar a perceber Deus em cada situação da nossa vida. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Nessa volta, eu queria deixar alguns recados para você que está aí conectado à Rádio Proclamai. Primeiro recado, nós temos os nossos cultos aqui na nossa
no nosso, na nossa igreja. E esses cultos acontecem nas quartas-feiras, a partir das 18 horas, que é o culto de oração. Nós também temos o culto dia de sexta-feira, que é o culto de avivamento. E nós temos também o nosso culto de celebração, que acontece aos domingos, tá? Na sexta-feira, o culto de avivamento é a partir das 18 horas. E nos domingos, o de celebração a partir das 17 horas. E eu te convido, vem adorar conosco aqui, vem ser igreja, vem ser amado aqui na comunidade Proclamai, tá bom? Também queria deixar o recado que durante a programação da rádio mesmo no site www.radioproclamai.com.br você vai perceber que algumas vezes entram ministrações, outras vezes entram programas. Por quê? Porque a Rádio Proclamai ela é repleta de colaboradores. Então, algumas vezes tem programas que não são gravados por nós, né, locutores aqui da Rádio Proclamai, mas são locutores externos, que vão falar sobre a questão do meio cristão. Tem programas que falam só de músicas antigas, músicas clássicas, né? Então, você pode ficar à vontade para poder estar conosco durante toda a programação da Rádio Proclamai. Outra coisa também, que talvez você não olhe tanto, mas custa nada a gente deixar aqui para que você busque também. Na Rádio Proclamar você tem duas situações para deixar entrar em contato conosco. Uma é pelo site, que você entrando no www.radioproclamai.com.br, você tem o espaço de pedir músicas. E aí você pode falar conosco, pedir a música, que ela será atendida no próximo programa. Como também, quando você rola a barra para cima do site, você vai ter o espaço lá de deixar o seu recado, envie seu recado. E aí lá também você pode conversar conosco também. Como também o outro meio de comunicação que existe da Rádio Proclamai é o Instagram da rádio, @proclamairádio. Você busca lá no Instagram e diz, poxa, eu estava escutando agora a Rádio Proclamai, que bênção. Que bênção a palavra que estava lá. De repente, quem estava ministrando foi a pastora Érica, e aí ela estava ministrando uma palavra tal. Você fala lá o que é que Deus falou com você, tá bom? E também na Rádio Proclamai, sabe o que é que tem de maravilha? Ela tem, né? O site tem notícias. E dentre as notícias dessa semana que estão aqui, ó, eu fiquei muito maravilhado quando eu comecei a ler aqui também, veio dizendo assim: locutor de rádio sai de coma após esposa orar a Bíblia. O poder da oração é real. Se você procurar lá, você vai ver a notícia e dentro você vai ser direcionado para o site do guiame.com.br, que está completando 20 anos, né? Então você lê lá a notícia todinha. Tem também outra notícia, veja só que interessante. Ator de The Chosen conheceu Jesus após ser liberto de um ataque demoníaco. E ele falou, tudo mudou. Então você olha lá também, Nick Chacor. Ele disse que teve uma experiência sobrenatural enquanto estava caminhando de uma conferência cristã. A caminho de uma conferência cristã. E uma última notícia para você ficar ligadinho aí, vem dizendo assim, ó, mais de 50 atletas pedem para ser batizados após culto em campeonato. Da morte para a vida. Jogadoras universitárias de softball de vários times aceitaram Jesus em evento promovido, né, nos Estados Unidos. Então você olha lá, dá uma lida e dentro da Rádio Proclamar você vai ter notícias tanto do Brasil como do mundo voltado para o meio cristão. Tá? Então você viu também, tem aqui uma notícia falando sobre a escolha do novo Papa e outras notícias que você pode ficar aí por dentro de tudo. Também no Instagram da Rádio Proclamai, como também no canal do YouTube da Rádio Proclamai, algumas notícias como essas são postadas para que nós possamos levar o reino de Deus para mais pessoas. Tá? Então você que está aí conectado à Rádio Proclamai, sempre dá uma olhada nas notícias, você vai ficar maravilhado com o que Deus tem feito através da vida das pessoas no mundo. Como é que está se movendo esse reino do Senhor, não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares, tá bom?
Outro recado também é que nós temos as nossas programações, né? Você está escutando Manhã com Cristo, comigo, pastor Adriano. Nós temos também o ProKids com Eloá Vicente e nós temos também o programa de Adicto para Adicto com Otto da Hora e Rafael Santos. Esses programas, tanto o meu quanto dos outros, normalmente o que está acontecendo é que nós estamos disponibilizando eles semanalmente ou quinzenalmente, tá? Então, ou uma vez ou outra é que vai se entrar um programa ao vivo, mas o programa é atual porque é um conteúdo novo e você fica aí se deleitando nas informações que são colocadas aqui na rádio. Então, dá uma curtida aí, você que está no YouTube, você pode sim seguir o nosso perfil, dar uma curtida, fazer qualquer comentário aí, não tem problema. E nós estaremos aqui promovendo mais ainda o reino de Deus, tá legal? Então, depois desses recados todos que nós tivemos agora, nós iremos para um outro louvor. E daqui a pouco nós estaremos de volta com mais Manhã com Cristo aqui na Rádio Proclamai, essa rádio que anuncia o reino de Deus com excelência. Curte aí esse louvor e até daqui a pouco. Estamos de volta. Louvado seja Deus por esse louvor que nós escutamos agora aqui na Rádio Proclamai. Louvor esse que toca muito aos nossos corações. Na verdade, como eu tinha falado no bloco anterior, como o Senhor, Ele fala, Ele está no meio dos louvores, então os louvores falam muito aos nossos corações. Que Deus seja louvado por isso, né? Então, dando continuidade à nossa rádio, então hoje e agora, né, nós iremos conversar um pouco sobre a palavra do Senhor. E nós iremos ler o que está escrito no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Então, anota aí, capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Vem dizendo assim, nós iremos ler os versículos iniciais, depois passaremos lá para o versículo 18, tá? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão se ajoelhou em volta dele. A multidão que se ajoelhou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para poder ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os pássaros comeram tudo. Outra parte da semente caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinheiros, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram a base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvido, ouçam. Passando lá para o versículo agora 18, Jesus vai explicar essa parábola a todos aqueles que estavam lá, né? Então vem dizendo assim: Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração deles. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a palavra e aceitam com alegria, mas dura pouco porque não tem raiz. E, quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas em meio aos espinheiros. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e as ilusões das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa
são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Uma 100, outras 60 e ainda outras 30 mais do que foi semeado. Que coisa linda, né? É uma parábola que você olha, você lê, você relê, você estuda e ela fala muito, mas muito aos nossos corações. E a gente vai começar do início, porque às vezes a gente fica fixada, né? Fica fixado nessa questão do quarto terreno, mas vamos analisar um a um, porque essa conversa aqui, a gente vai, primeira coisa que nós iremos trazer para entendimento é que esse semeador é o nosso Senhor e ele plantou as sementes no nosso terreno. Agora, como nós iremos nos comportar a partir dessa semeadura dele é que vai fazer total diferença. Talvez a gente não perceba que em muitas vezes nós passamos por esses 4 terrenos, passamos por essas 4 situações que a Bíblia apresenta, mesmo sem perceber. Lógico que quando o Senhor Jesus falou isso daqui, ele estava no meio de uma multidão e estava dizendo ao povo, olha, tem cuidado para que nem as preocupações, nem todos os alertas dos terrenos anteriores à Terra Boa serviram como alerta, né, para poder as pessoas se ligarem naquilo que realmente importava. E isso não deixa de ser para a nossa vida no dia de hoje. Quando a gente vai, olha a explicação do primeiro, da semente que caiu no primeiro momento, ele vem dizendo, as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como sementes que foram semeadas à beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Vocês já pararam para analisar, antes de vir para Jesus, como é que era a vida? Ou se você ainda não chegou até a Jesus, como é a sua vida? Eu posso colocar como exemplo a minha. Eu já falei sobre isso anteriormente, mas tinha um irmãozinho que ele chegava, né, quando a gente passava, que a gente era bailarina, então a gente descia de um morro e ia pegar o ônibus que era na avenida principal. E a gente passava de frente para onde esse irmão morava e ele tinha um comércio também lá, então ele falava conosco. E ele dizia assim, moreno bonito, morena bonita, com todo respeito. Já chegaram a Jesus? Aí a gente olhava para a cara dele, ele fez, vocês são bonitos e sairiam mais bonitos ainda com Jesus. Mas se vocês não aceitarem, vocês vão para o inferno. Lógico que dentro de uma pregação dessa, a gente vai analisar a questão condenatória. Só que as pessoas já tinham falado quantas e quantas vezes nós recebemos aqueles folhetozinhos que são papéis de evangelismo, que a gente tem na frente tem a mensagem, atrás tem uma pequena explicação, tem uma palavra de impacto e a gente não liga. Se a gente olhar para isso, a gente pega muitas vezes as palavras que vêm e a gente não permite, tá? A gente não permite que ela entre no profundo do nosso coração. Aí o que é que Satanás faz? O inimigo dos nossos propósitos. Ele vai colocar algo que seja convidativo para ele, para que nós esqueçamos aquilo que foi colocado por meio da palavra. Então essas pessoas que nós nos enquadramos também, porque pode ser momentos da nossa vida, que pode ser de agora em diante, que pode ter acontecido agora há pouco, que a gente vai buscar melhorar para que cada vez menos essa situação que Jesus apresenta aqui aconteça menos em nossa vida. A gente acha que Satanás ele vai estar tentando contribuir para algo que seja de melhor para a nossa vida. E nesse pensamento, que a gente não consegue identificá-lo, a gente começa a ser roubado nas palavras que o Senhor deixou.
Porque essa semente que foi colocada aqui em toda essa parábola, é a palavra do Senhor, tá bom? Então, recebi uma palavra, mas no mesmo instante eu comecei a descartar por conta dos meus próprios pensamentos. Ou situações que começaram a aparecer. Certeza que Satanás começou a colocar algo que seja mais agradável do que a palavra. Principalmente, sabe por quê? Porque a palavra ela mexe conosco. Ela vai mexer na profundidade da nossa vida. E a gente muitas vezes não quer que essa profundidade seja exposta. Então essa semente ela não conseguiu encontrar um terreno em que ela pudesse penetrar, germinar e fazer com que o fruto aparecesse. Então, nessa daqui, se nós olharmos, vem dizendo que a planta até cresceu. Ou seja, a palavra, ela teve efeito. Ela teve efeito. Só que o efeito que era o efeito transformador para poder dar frutos, porque quando o semeador colocou a semente, o objetivo dele era que essa semente produzisse fruto. Não era que ela crescesse somente. Tá bom? Então, deixa eu ler lá em cima para vocês compreenderem o que eu estou dizendo. Ele vem dizendo no versículo 4. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Então, essa semente, ela nem chegou, a germinar. Só para poder retificar o que eu falei, essa semente ela não conseguiu nem germinar. Ela ficou pairando sobre os nossos corações e quando a gente menos esperou, já tinha sido levada. Mas o objetivo do semeador era que ela criasse raiz, tá bom? Outra parte da semente caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. Essa sim, que é a segunda parte da semente que caiu. Ele vem dizendo, as sementes que foram semeadas onde havia pouca terra são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam com alegria, mas dura pouco, porque não tem raiz. É aquela pessoa que talvez a gente tenha passado por isso, que recebe a palavra no domingo, na segunda-feira já esqueceu tudo. Ela se anima, vem para o culto, louva, adora, olha para cima, ela canta da glória, da aleluia. Se for nas manifestações do Espírito, ela pula, ela dança, ela faz tudo. Mas quando chega na segunda-feira, tudo isso se perdeu. Então essas são essas pessoas que Jesus traz essa atenção, que nós não sejamos só movidos por momentos. Eu costumo dizer que o evangelho ele não é emocional. A nossa fé ela não pode ser emocional. As nossas raízes elas não podem ser emocionais. Nós temos emoções dentro de nós, mas elas não podem ser a condutora das nossas decisões, principalmente voltadas para aquilo que é do sagrado, aquilo que é voltado às minhas experiências com Deus. Não pode ser por uma questão de emoção. Porque se nós olharmos essas questões de emoção, eu me retrato, me relembro de situações que ministraram para mim ou de conversas que chegaram ao meu ouvido que, por exemplo, não que eu discordo nada disso sobre a questão do evangelismo, da cruzada, Nada disso. Mas vamos pensar dentro de um ambiente onde você ministra a palavra para mais de 5.000 pessoas. Dentro dessas 5.000 pessoas, 1.000 aceitam Jesus naquele momento. Quando você entra em contato no dia posterior, ela vai dizer, não, foi porque eu estava emocionado, não foi isso que eu queria dizer. Compreende? Naquele momento teve sim a ação da palavra. Só que ela, não a palavra, mas a pessoa, ela foi mais envolvida pela emoção do que pela consciência de quem era Jesus. Isso é um exemplo somente, tá, minha gente? No nome de Jesus, tá? Em outro tempo, também quando Jesus fala aqui, ele vem dizendo assim,
Outras pessoas são parecidas com a semente que foram semeadas no meio dos espinheiros. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. Essa daqui ela até cresceu, não foi? Só que quando a gente não olha para aquele que é o foco da nossa vida, a gente acaba fazendo como Pedro. Pedro foi o cara que teve fé, foi o único que até hoje nós temos notícias na Bíblia que Jesus, que caminhou nas águas como Jesus estava caminhando. E aí, de repente, Pedro, dentro daquela ousadia toda, daquela fé que ele colocou em ação, ele olhou para os lados. Então, dentro desse contexto, nós podemos delimitar os nossos pensamentos que aquela situação em que Pedro estava olhando para os lados e começou a perceber que ele estava sobre a água e ele começou a esmorecer a fé, é como esse terreno aqui. É como essa semente que caiu nesse terreno. Então, às vezes, a gente chega aqui também, na igreja, né? Ou no momento em que está num ambiente de adoração, recebe a palavra, quando chega quarta-feira, as preocupações. Você recebeu uma palavra de fé. Não, Deus não vai deixar faltar. Aí quando chega na metade da semana, que vai se aproximando, principalmente quando vai se aproximando aquele boleto, a fé começa a esmorecer. E aí a gente já começa a questionar Deus. Mas Deus, será que eu vou passar por necessidade? Será que eu não vou ter esse... Eu estou colocando um exemplo, tá? Será que eu não vou ter esse valor para poder pagar a esse boleto? Será que a minha cura não vai chegar? Nós começamos a murmurar contra aquela certeza que nós tínhamos. Ou seja, entrou uma dúvida na certeza. E quando a dúvida entra na certeza, a fé é comprometida. Não deixa de ser, não deixa de estar linkada à semente do terreno anterior. Às vezes a gente se perde muito por conta das emoções. Nós nos perdemos porque nós damos muito valor, na realidade, mais do que a ação da fé, às emoções. E literalmente ela sufoca. Teve um momento em que eu estava em casa, foi antes da pandemia. Acho que ela estava para voltar a trabalhar, que ela já tinha decidido que não ia voltar para trabalhar. E nesse período, eu tive uma crise de ansiedade que eu comecei a pensar. Ela disse, em maio eu não volto mais. Eu comecei a pensar, falei, gente, como é que vai ser de maio para lá? Gente, foi tão complicado que eu nunca tinha sentido uma crise de ansiedade. E eu senti dessa vez por ela ter falado isso. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, e eu estou colocando a minha esperança em eles. Depois, eu fiquei pensando, eu falei assim, eu estou colocando a esperança em Elisa? O Senhor já falou comigo sobre tudo. E por que eu vou colocar os meus pensamentos, as minhas emoções, naquilo que não dá sustento? Porque nada natural consegue dar sustento às nossas emoções, não. E por não dar sustento, nós queremos colocar as nossas emoções no sustento do Espírito. Aí confunde tudo. Então a gente precisa ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo quando se trata desse terreno aqui em que as ilusões e as conquistas que esse mundo traz possa minar a fé. Hoje eu não tive, hoje eu não tenho, aí eu venho para a igreja, eu conquisto. Aquilo que eu conquistei me fez afastar do Senhor. Opa, peraí. Como assim? Então eu estava barganhando com Deus? Será que era isso? Então não pode ser dessa forma. E o último terreno, para que nós até conversemos um pouquinho, o último terreno, ele está dizendo que é as sementes que foram semeadas em terra boa. São as pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas de 100, outras de 60 e ainda outras de 30
a mais vezes do que foi semeado. Eu olho para a gente, né? Para todas as vezes que a gente escuta a palavra do Senhor. Porque ela precisa criar raiz dentro de nós. Ninguém consegue praticar uma palavra se ela não criou raiz. Porque a prática, essa palavra aí, essa semeadura, esse momento aí de você observar que a semente, ela foi funda, ela germinou, as pessoas que ele diz que entenderam a palavra e produzem frutos. Quer dizer que dentro de nós, quando essa palavra faz sentido, ela tem total significado em nossa vida e que deveria ser todas as palavras, não há como não ter transformação de vida. E essa transformação de vida não é algo simples. A palavra que se coloca é uma metanoia, é uma mudança de pensamento e uma transfundamentação da nossa vida. É eu tirar um pilar que existia e colocar o outro pilar no lugar. Esse pilar que é colocado no lugar, ele está totalmente fundamentado na palavra, que é exatamente essa semente que foi colocada para todos. É imaginar que no meio daquela multidão, Jesus está falando comigo também, mas eu não vou olhar para aquela multidão, vou olhar para o que Deus está plantando em mim e permitir que essa semente, que essa palavra, ela adentre para fazer aquilo que ela foi sugerida a fazer, que é uma transformação interna, uma transformação da minha raiz, porque nós temos raízes que não são raízes do Senhor. E o Senhor traz essa semente para poder chegar nesse lugar mais profundo e essas raízes do céu começar a adentrar nesses espaços e começar a trazer os frutos que são frutos reais do Senhor. Que se nós jogarmos o nosso pensamento lá para Gálatas 5, nós vamos ver que bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, paciência, amor, todos esses são os frutos que são a partir dessa semente que é plantada por Jesus. E só vive essas sementes, ou seja, essa semente só produz fruto na gente se nós literalmente modificarmos a nossa estrutura de vida. A nossa estrutura de vida é vida interna. Porque a vida de aparência, ela é muito fácil. E nós poderíamos até perceber que muitas vezes as pessoas buscam a religião para viver uma aparência falsa. E essa aparência falsa é porque essa semente, ela não chegou lá no fundo da alma para poder germinar e crescer os frutos que são necessários. Agora, essa palavra, ela só é colocada como fruto porque ela é citada e ela é vivida, ela é colocada na prática. Não adianta sermos só ouvintes da palavra, mas deveremos praticá-la. Tiago fala sobre isso. Então, toda palavra que nós colocamos para dentro, os nossos ouvidos são esses terrenos, os nossos olhos, que são as janelas que nós buscamos esse conhecimento, é por ele que entra esse terreno que vai chegar dentro do nosso interior. Então, o que é que eu estou fazendo com o meu terreno? O que é que eu estou fazendo com a semente que está sendo plantada? Será que eu estou esperando, eu estou arando o terreno? Será que eu estou começando a fazer algo para que esse terreno ele fique cada vez mais susceptível a receber a palavra do Senhor? Deus gostaria muito de que todos nós fôssemos transformados no piscar de olhos. Mas Ele sabe que essa atitude de transformação parte de nós, ao acreditarmos naquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus falou à nossa vida. E a partir disso, nós começarmos a modificar a nossa estrutura. Então, meu amado e minha amada, não sejamos como os três outros punhados de sementes que foram colocadas em lugares que era para dar fruto. Mas sejamos como esse quarto terreno, a terra boa do Senhor, que cada palavra que o Senhor traz nos nossos devocionais, cada palavra que o Senhor aponta dentro de cada leitura que nós fazemos, de cada palavra que nós escutamos, essa é uma modificação
Lógico que eu digo, não é uma modificação instantânea, porque para crescer algo não é instantâneo. Ele é um processo, mas deixe esse processo acontecer. Nós precisamos permitir que esse processo, a partir da palavra do Senhor, ele transfundamente as nossas maneiras de viver. E nós precisamos viver de acordo com o que o Senhor fala. Viver de acordo com o que o Senhor diz. E praticar tudo aquilo que ele informa. Nós continuaremos sendo imperfeitos, tá? Até sermos vestidos da glória do Senhor, nós continuaremos a ser seres imperfeitos. Mas isso não quer dizer que não podemos ser seres que possam melhorar a sua condição de viver. É difícil demais viver com pessoas que olham tudo para o negativo, não é verdade? É porque a palavra ainda não fez a transfundamentação nela. Talvez nós estivéssemos nesse ambiente e estivéssemos nessa condição anterior, até Jesus trazer um real sentido para a nossa vida, um significado profundo, e que a palavra vem e começa começa a tomar conta do nosso ser, de tal maneira que ela começa a jorrar a presença do Senhor dentro de nós. E aí nós vamos ter identificações. O Senhor vai mostrar para a gente aquilo que deve ser feito e a gente vai se recusar aquilo que não deve ser feito. Amém, povo santo? Então, nessa manhã com Cristo, é essa palavra que o Senhor trouxe para conversarmos juntos no dia de hoje. Então, louvado seja Deus por sua vida. Nós estamos encerrando agora essa programação. Ela será também transmitida no final no YouTube posteriormente e depois ela será reprisada na sexta-feira, tá bom? Então vamos orar para podermos encerrar esse programa. Pai, nós agradecemos demais por Tua palavra, nós Te amamos e agradecemos porque o Senhor fala conosco. O Senhor tem um interesse maravilhoso com a nossa vida, de nós buscarmos cada vez mais sermos parecidos com Jesus. Então, Papai de amor, nos ajuda a compreendermos tudo, Teu Espírito reinando dentro de nós, para que essa palavra ela adentre o nosso ser e ela comece a trazer a transformação. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos esses que estão conectados à Rádio Proclamai, esses que ainda irão escutar. Abençoa a vida de todos esses para a glória do Senhor. E é isso que eu oro agradecido, Pai, por esse dia, em nome de Jesus. Amém? Então nós nos veremos novamente na quarta-feira com mais programa inédito do Manhã com Cristo. Eu sou o pastor Adriano e nós estamos aqui na Rádio Proclamai, essa rádio que anuncia o reino de Deus com excelência, tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal, e até o próximo programa.